A ordem pela qual foram feitas as intervenções pelos senhores deputados responderia às questões que foram colocadas relativamente sobre a divulgação dos relatórios que são feitos da fiscalização aos colégios. Assim que estiverem concluídos, será feita uma compilação, porque haverá questões que se repetem em cada um dos relatórios da auditoria e nós teremos todo o gosto em enviá-los para o Sr. Presidente da Comissão poder fazer a distribuição das matérias que foram detectadas e que tiveram despacho para serem corrigidas. Relativamente às questões que foram levantadas pelo Sr. Deputado Luís Fazenda sobre o estudo que foi encomendado. Sr. Deputado, o estudo que foi encomendado pelo Ministério da Educação e Ciência ao grupo de trabalho que nos apresentou as suas conclusões faz parte de uma estratégia do Ministério da Educação e Ciência sobre a matéria da regulação dos contratos de associação e faz parte de uma estratégia que foi por nós assumida e assinada a 12 de agosto de 2011, em que, na cláusula 8ª deste protocolo assinado, nós referimos que será criada uma comissão que efetuará durante o ano escolar 2011-2012 os estudos necessários para o apuramento do custo real dos alunos do ensino público. E assim foi feito. Fizemos este protocolo e cumprimos aquilo a que nos obrigamos a nós próprios. Esse estudo, bem como o estudo do Tribunal de Contas, foi por nós dito que serão dois elementos fundamentais para repensar o que vem nos dois pontos seguintes. E o que vem nos dois pontos seguintes, traçados por nós a 12 de agosto de 2011, que vamos alterar o regime de financiamento a partir do ano letivo de 2012-2013, tendo nomeadamente em conta o valor médio das retribuições do corpo docente, e que iríamos proceder até ao final também deste ano, 2012-2013, tal como a alteração do regime de financiamento, iríamos proceder à reavaliação das redes das escolas de ensino particular, que, tal como o Sr. Ministro aqui referiu, a rede tem vindo a sofrer alterações e, nos últimos 2 anos, estão contratualizadas menos 152 turmas. Respondendo também, ligando esta questão sem esgotar as suas questões, mas ligando estas questões, esta sua questão, à questão que foi colocada também pelo Sr. Deputado Cássio Pinto, que nos indicou como é que era possível que estivesse a haver um aumento, que a primeira coisa que foi feito foi um aumento de 5.000 euros nos contratos de associação. Sr. Deputado, se me permitir, eu contarei o resto da história que não contou. E o resto da história que não contou é que, em 2010-2011, o financiamento dos contratos de associação feitos pelos senhores era a fatura. E eu posso dizer que, por exemplo, em média, nos colégios que foram alvo das nossas averiguações pela Inspeção-Geral de Educação e Ciência, pagos à fatura pelos senhores, correspondia à média de 97.856 euros. Eu repito, Sr. Deputado, 97.856 euros pagos à fatura. O que os senhores fizeram a partir de janeiro de 2011 foi dizer que passaria a ser de 90.000 euros. Depois disso, entramos nós no Governo. E o valor que os senhores tinham, o valor que os senhores tinham previsto e que o senhor deputado acabou de referir, 80.080, tinha uma indexação que o senhor deputado esqueceu-se de referir aqui, que era a revisão que os senhores iam fazer. E, como não fizeram a revisão, o que nós fizemos não foi aumentar 5.000, foi diminuir 5.000 àquilo que os senhores estavam a pagar, que era 90.000, e passou a ser 85.288. Está a ver, Sr. Deputado? Oh, Sr. Presidente, eu sei que pode não agradar, mas devo expressar-me, não é verdade? Sei. Então, Sr. Deputado Cássio Pinto, reduzimos, em suma, reduzimos 5.000 euros. Em agosto de 2011, protocolámos que iríamos fazer
o financiamento com o novo modelo, ter em conta aquilo que o Sr. Deputado Luís Fazenda também nos tinha referido relativamente a um novo modelo de financiamento, ter em conta o estudo do Ministério da Educação e Ciência, do Tribunal de Contas, tudo isso irá ser feito. Ainda para o Sr. Deputado Luís Fazenda e para terminar, Sr. Presidente, sobre a vinculação extraordinária, quando diz que ficam de fora, a nossa preocupação, tal e qual como o Sr. Ministro referiu na primeira ronda, é olhar para as necessidades reais do sistema educativo. E as necessidades reais, que são as necessidades permanentes, são aquelas que resultam de quê? De horários completos e anuais que persistem nas escolas desde o concurso de 2009. Esse é o objetivo que nos orienta, é responder às necessidades do sistema. O Sr. Deputado Luís Fazenda sabe tão bem como eu que os erros que foram feitos em termos de gestão de recursos humanos em concursos anteriores foi que se abriram vagas sem atender à mobilidade que existe e sem atender ao decréscimo da população estudantil. E criaram-se quadros em que os docentes estavam a mais de 90%, o que uma ligeira oscilação levou-nos à situação que hoje vivemos. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Voltamos agora às questões dos Srs. Deputados. E, portanto, tivemos a assistência da Sra. Deputada Emília Santos, uma vez que a questão que tinha para pôr já foi respondida. E, portanto, eu fiz aqui uma ligeira reordenação, mas que não altera o fundamental do que tinha dito. Abre esta parte a Sra. Deputada Rosa Areses, com 1 minuto e 20, e prepara-se a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. Sra. Deputada Rosa Areses, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista, e prepara o Sr. Deputado Michel Seifert. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, tentarei ser telegráfico. Tinha 3 questões que gostava de colocar. Uma primeira, retomando um assunto relativo à rede escolar. O Sr. Secretário de Estado dizia-nos há pouco que houve, de facto, uma redução de 152 turmas no universo total. Só que, fundamentalmente, o problema que se nos coloca e que nos parece mais problemático é a análise da oferta parcelar nos casos em que há aumento de turmas no particular e há uma ausência de autorização para a abertura de turmas no público. E esses é que são os casos que têm que ser cada vez mais transparentes no quadro de uma efetiva reestruturação da rede. Porque aquilo que muitas vezes se assiste é, em quadros em que temos escolas reequipadas e com espaço, temos corpo docente suficiente e não temos autorizações dadas às escolas para abrirem turmas, simultaneamente temos o colégio ao lado a abrir mais turmas quando tem um contrato de associação em que a oferta da escola serviria perfeitamente. Portanto, naturalmente, a tendência de se reduzir o número quando não há necessidade é positivo e, portanto, este número global tem essa vantagem. Agora, em concreto, é que as coisas têm de ser claras e, portanto, perguntava se, à semelhança do que aconteceu no passado, se vão ser divulgadas publicamente as ofertas regionalmente, porque esse é que, de facto, é o elemento comparativo de relevo. Que as famílias que beneficiarem de uma maior oferta dentro do sistema e dentro desse poderem escolher, e por isso eu aplaudo a questão do deputado Pedro Delgado Alves, que aqui colocou como é que é feita a atribuição destas turmas, isso é que é fundamental. Aquilo que nós desejaríamos, ainda que isso tem custos de transição no imediato que são elevados e, portanto, compreendemos que isso não pode acontecer de um dia para o outro, é que essas famílias pudessem livremente escolher entre as escolas da oferta particular e cooperativa, detida por quem nós quisermos. Algumas são cooperativas ligadas ao PCP, já visitei algumas, fundadas depois do 25 de Abril, pessoas ligadas ao PCP, que se formaram em cooperativa, fizeram contrato de associação com a escola e fazem uma formação de um tipo que eu não quereria para os meus filhos, mas que acho válido que as famílias queiram para os seus. E com isso criar uma rede integrada em que o financiamento não é dado à escola pela sua propriedade, mas é dado às famílias e que entreguem esse financiamento, digamos assim, pela via indireta do Estado, às escolas que melhor se associem ao projeto educativo que tenham. Mas por isso também gostava de lhe perguntar se é ou não importante, do seu ponto de vista, que onde haja duplicação da oferta, até dentro de escolas da própria rede pública, há sítios em que a rede do Estado faz concorrência. As escolas do Estado fazem concorrência às escolas do Estado. Se é ou não importante que as famílias possam ter mais graus de liberdade nessa escolha. E se não é também importante para complementar esta oferta, que dentro do ensino, das reformas do ensino, o ensino vocacional e o ensino profissional possam servir também como vias alternativas ao ensino regular ou ao ensino normal, como quisermos chamar, para que os projetos educativos e as necessidades das famílias sejam o mais respeitadas possíveis. Porque o sistema de educação não deve servir para satisfazer o Ministro da Educação ou o partido A ou o partido B. Deve servir para satisfazer o projeto educativo de cada família, porque afinal o Estado só age como substituto da família na educação, porque as famílias não têm a capacidade de o fazer. Sr. Deputado, Muito obrigado.
Relativamente ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem toda a razão. Transparência. Transparência não só no número de turmas que são contratualizadas, como nas verbas. Mas a transparência não é só agora. É agora e devia ter sido sempre. Porque aquele valor que eu lhe disse sobre as médias que eram atribuídas e o valor à fatura, não lembra a ninguém fazer um sistema de financiamento à fatura. Nós estamos exatamente de acordo consigo. Transparência no número de turmas e no valor atribuído. Por isso é que está a ver porque é que toda a gente, Sr. Deputado, se me permite, está a ver porque é que toda a gente sabe que o valor que é atribuído é de 85 mil, Sr. Deputado, está a ver porque é que toda a gente sabe que o valor atribuído é de 85.288, porque nós dissemos-lo, assumimos-lo e tornámos-lo público. E por isso é que toda a gente sabe este número, toda a gente. Deixe-me já agora responder-lhe para que fique com a informação toda. Sr. Deputado, não há nenhum colégio com contrato de associação que tenha aumentado o número de turmas contratualizado, a não ser um. Sabe porquê? Houve ruptura da rede pública. E então aumentou 2 turmas. E só esse caso. Eu estou a falar do todo nacional. Estou-lhe a dizer que há um no todo nacional em que teve o aumento de 2 turmas e nada mais do que isso. Portanto, não podemos estar mais de acordo consigo sobre o princípio da transparência. Só que não é só nas turmas, nas verbas.